Olá, 2024 foi um ano que movimentou a Câmara de Taubaté e a TV Câmara esteve presente acompanhando todas as sessões, votações e tudo que envolveu o Legislativo. Eu te convido para vir junto com a gente nesta jornada para revermos os fatos mais importantes que marcaram a Câmara e a TV neste ano. Está no ar a Retrospectiva 2024. Seja bem-vindo à nossa retrospectiva. Eu sou o Josivaldo Oliveira, vou comandar este especial na companhia dos apresentadores Ana Laura Costa e Miguel Cáter. Antes de começarmos, é importante explicar que o nosso ano legislativo é de fevereiro a junho e de agosto até dezembro. Temos 2 recessos, um em janeiro e o outro em julho, quando as atividades legislativas são suspensas. Mas é importante lembrar que não há sessões, solenidades nem audiências neste período, mas as atividades da Câmara continuam, incluindo o atendimento realizado pelos gabinetes dos vereadores. Vamos então rever neste bloco os principais fatos que marcaram janeiro, fevereiro e março. Em janeiro foi sancionada a lei que instituiu o dia 5 de fevereiro como feriado municipal. A data refere-se à elevação da vila de Taubaté para a categoria de cidade. O prefeito José Saldi afirmou que a alteração visa reparar um equívoco histórico relacionado à data de aniversário da cidade, sem, contudo, retirar a importância histórica de 5 de dezembro. Também em janeiro foi sancionada a lei que instituiu o cordão girassol para identificar pessoas com deficiências ocultas na cidade de Taubaté. As pessoas que estejam com cordão terão direito a atendimento prioritário em repartições públicas, bancos, farmácias, supermercados e outros estabelecimentos. E agora vamos para fevereiro com Ana Laura. Em fevereiro aconteceu a primeira sessão ordinária do ano no dia 6. E no dia 16 a Câmara promoveu a primeira audiência pública que discutiu a qualidade da água fornecida pela Sabesp. Também tivemos na casa as audiências sobre as metas fiscais do terceiro quadrimestre. A audiência pública sobre metas fiscais é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como principal objetivo apresentar e avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no início do ano fiscal, bem como as projeções para o exercício seguinte. Aqui na TV Câmara, fevereiro marcou a estreia da temporada 2024 dos seguintes programas. Você Entrevista, programa que entrevista especialistas em várias áreas para tirar dúvidas da população sobre assuntos relevantes do dia a dia, que iniciou com uma entrevista sobre Alzheimer em comemoração ao Fevereiro Roxo, que é uma campanha de conscientização sobre doenças crônicas, como o Alzheimer, a fibromialgia e o lúpus. Desbravando Taubaté, programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades da cidade através do patrimônio, da cultura e da arquitetura, que estreou com uma apresentação especial relembrando a temporada 2023 e entrevistando todos os membros da equipe. Fiscalização Pública, o encontro mensal de prestação de conta dos vereadores com a população taubateana, que teve como convidado o vereador Adriano Coletor Tigrão. E o Resenha Podcast, onde os vereadores recebem convidados para debater temas relacionados ao cotidiano da cidade, que contou com a presença do vereador Gessé Silva para falar sobre o tema Saúde da Mulher. Ainda em fevereiro teve a estreia do Em Prosa, que é o programa que conta as histórias das personalidades e figuras do município através de um bate-papo bem descontraído na casa do anfitrião, que neste caso foi o senhor Florentino Zandonadi, pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Quem segue a retrospectiva de março é o Miguel Cáter. Março iniciou com a retomada do programa Recomeçar, que consiste em rodas de conversa sobre a prevenção e o combate à violência doméstica. O programa foi iniciado em setembro de 2023 e desenvolvido em parceria com a Delegacia da Defesa da Mulher e o Poder Executivo. As rodas de conversas envolvem mulheres que participam do projeto Guardiã Maria da Penha, desenvolvido pela Guarda Civil Municipal.
Em março, também foram retomados os trabalhos da CPI da Saúde, com oitivas de funcionários e ex-funcionários da Prefeitura e das OSS. Porém, algumas ausências dificultaram os trabalhos da comissão. Foi em março também que a Câmara aprovou a indicação de um novo presidente para o IPMT, o Instituto de Previdência do município de Taubaté. Esta aprovação ocorreu pois, de acordo com a lei orgânica do município, o presidente do IPMT deve ser escolhido e nomeado pelo prefeito dentre os membros do Conselho de Administração Fiscal após arguição pública e prévia aprovação pelo voto secreto da maioria dos vereadores. Aqui na TV Câmara, tivemos a estreia da temporada 2024 do Conexão Popular. O programa de entrevistas que recebe personalidades, autoridades e especialistas em assuntos que mexem com a vida do taubatiano. A estreia trouxe o tema Perigos Domésticos. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, vamos acompanhar os meses de abril a junho. Não saia daí. A retrospectiva 2024 volta já. Estamos de volta com a retrospectiva 2024 da TV Câmara Taubaté. Nós vamos acompanhar agora tudo o que foi destaque nos meses de abril, maio e junho na Câmara e na TV. Em abril, a Lei 5.935 foi discutida, votada, aprovada e sancionada. A lei obriga bares, restaurantes, supermercados, clubes noturnos, casas de espetáculos e congêneres a adotarem medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco mediante a oferta de acompanhamento até o carro ou a comunicação à polícia, devidamente solicitada pela vítima. Durante o mês de abril, foram realizadas diversas audiências públicas. Entre os temas discutidos estavam em pauta os desafios do TEA, a atualização do Código de Obras do município e a discussão sobre o projeto do Plano de Carreira dos Servidores Municipais. No final do mês de abril, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, chegou na Câmara para ser submetida a 2 votações até o final do mês de junho. A LDO estabelece as regras para a elaboração do Orçamento Municipal de 2025 e define a previsão de despesas com salários, cargos e planos de carreira, o controle de custos e a avaliação de resultados de programas, além de servir de base para a produção da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que define as receitas e despesas do governo para o ano seguinte. Agora você acompanha os destaques de maio com o Josivaldo. Em maio, a Câmara participou do Movimento Nacional de Arrecadação de Donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além de ponto de arrecadação, foi feita uma campanha interna para receber doações que foram enviadas para a cidade de Canoas. Foi em maio também que as contas de 2021 do prefeito José Saldi foram aprovadas no plenário, acompanhando o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Apesar da aprovação, o tribunal apresentou 16 ressalvas, ou seja, procedimentos que a prefeitura deve adotar para os próximos anos. Ainda em maio foram realizadas importantes audiências públicas aqui na casa. Uma delas discutiu mudanças no sistema do CIMUB. Também ocorreram audiências para debater a federalização da Unital e a prestação de contas de metas fiscais do primeiro quadrimestre, com a apresentação das ações da Secretaria de Saúde no período. Outra importante audiência discutiu o projeto de lei de aumento do subsídio para prefeito, vice-prefeito e secretários. O projeto de lei referente a este aumento foi rejeitado na sessão do dia 28 de maio de 2024, mantendo, portanto, para o mandato de 2025 a 2028, o valor que está em vigor desde dezembro de 2019. Se houver um novo projeto para aumento de subsídios, ele só poderá ser votado na próxima legislatura e só será validado para o mandato do prefeito que assumir entre os anos de 2029 a 2032. Aqui na TV teve a estreia do programa Boletim Câmara, o nosso jornal diário com informações da região, do Brasil e do mundo.
além da previsão do tempo e a situação do trânsito nas principais rodovias da cidade. O boletim estreou no formato de rádio, sem imagens, porém ao vivo, no dia 9 de maio de 2024. Você segue agora com Miguel Cáter e os destaques do mês de junho. Entre os dias 3 a 10 de junho, a Câmara realizou 4 audiências públicas para debater o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2025, que chegou no Legislativo no mês de abril. Nessas audiências, representantes da Prefeitura, das secretarias, assim como a Câmara Unital e suas fundações, além do IPMT, apresentaram suas previsões de receitas e gastos para o ano que vem, de maneira mais detalhada, com o intuito de definir regras que serão usadas na elaboração do Orçamento Municipal de 2025. Além da LDO, junho foi um mês de várias audiências públicas. Foram debatidos temas como a legislação que rege os guardas municipais e a estrutura da Defesa Civil, a situação dos professores eventuais, os direitos das pessoas trans e o plano diretor de macrodrenagem. E a Lei 5.960, aprovada e sancionada em junho deste ano, ganhou destaque na cidade. Ela tornou obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento, sistemas de alarmes para perímetro e dispositivo remoto de segurança em todas as escolas e creches públicas municipais e instituições de ensino particulares. Segundo a lei, as câmeras instaladas na entrada do estabelecimento, pátios de convivência comum e dentro das salas de aula deverão ter suas imagens armazenadas por no mínimo 2 meses. Além disso, o sistema de proteção do perímetro deverá conter sensores de movimento e alarmes sonoros, sendo vedada a instalação de cercas que possam colocar em risco a integridade física dos alunos. Aqui na emissora, o mês de junho também foi movimentado. No dia 15 de junho, fizemos uma reapresentação do nosso especial 20 anos da TV Câmara Taubaté, em comemoração aos 20 anos da primeira transmissão oficial da TV. Já no dia 17, houve a estreia do programa Jogo Franco, que vai ao ar ao vivo todas as segundas-feiras, comandadas por mim mesmo, trazendo informações, análises e melhores momentos dos jogos dos campeonatos de futebol amador aqui da cidade de Taubaté. No dia 25, o programa Conexão Popular passou por uma atualização, também comentado por esse aqui que vos fala. Teve o cenário modificado e passou a ser ao vivo, todas as quartas-feiras e com participação popular. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, você acompanha os destaques dos meses de julho a setembro. Não saia daí. A retrospectiva 2024 volta em instantes. Estamos de volta com a retrospectiva 2024 da TV Câmara Taubaté. Até agora você acompanhou tudo que foi destaque aqui no Legislativo no primeiro semestre. E agora nós vamos rever os momentos mais importantes de julho, agosto e setembro. Em julho, tradicionalmente mês de recesso legislativo, a pausa não começou como de costume. Isso porque na última sessão de junho, o vereador Rodson Lima Bob pediu o adiamento da votação da LDO por 3 sessões. Até aquele momento, a proposta havia recebido 6 emendas redacionais da Comissão de Finanças e Orçamento, que também emitiu parecer contrário à proposta, por falhas ligadas à falta de participação popular e encadeamento com o plano diretor, entre outras. Como o projeto não foi votado, as sessões ordinárias prosseguiram na Câmara, porém sem discutir ou votar novos projetos até a aprovação da LDO. Porém, no dia 10 de julho, a LDO foi finalmente votada e aprovada em 2 sessões aqui na Câmara. O parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento foi rejeitado pelo plenário. No dia 16 de julho, a lei foi sancionada e entrou em vigor. No dia 12 de julho, 3 importantes leis criadas aqui na Câmara entraram em vigor.
A primeira foi a lei que instituiu o Censo Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para identificação, mapeamento e cadastramento das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A segunda refere-se ao Plano Municipal para a Infância e Adolescência, que tem como objetivo implantar, implementar, ampliar e qualificar políticas públicas para crianças e adolescentes. Outra lei importante aprovada no mês foi o Plano Municipal pela Primeira Infância, que tem como objetivo garantir os direitos das crianças de 0 a 6 anos de idade. Na TV Câmara, no dia 2 de julho, o Boletim Câmara passou do formato rádio para o formato de telejornal, apresentado ao vivo e com imagens da bancada, comandado por mim. Nessa nova fase, também começaram as entrevistas ao vivo com especialistas e personalidades para tratar de assuntos do cotidiano dos munícipes. A primeira entrevista foi com o presidente da Casa, vereador Alberto Barreto, para comentar o adiamento do recesso e a votação da LDO. Quem traz agora o que aconteceu em agosto é o Miguel Cáter. O mês de agosto marcou o reinício do ano legislativo na Câmara, com a primeira sessão ordinária ocorrendo em 6 de agosto de 2024, com 7 itens, todos de primeira discussão e votação. Agosto foi um mês com várias solenidades e homenagens. Tivemos homenagem ao Dia do Taxista, Dia do Garçom e Dia do Agricultor. Também foram homenageados os profissionais como advogado, violeiro e policial militar. Ainda teve solenidade para o Dia do Maçom e do Demolei e do Folclore. Em cada solenidade, profissionais de cada área foram homenageados pelos vereadores no plenário Jorge Guizar. E foi em agosto que as sessões ordinárias mudaram de horário. A partir de 20 de agosto, a sessão ordinária passou a iniciar às 2 da tarde e não mais às 4. Uma mudança que, segundo a justificativa do projeto, serve para evitar o cansaço das sessões que terminavam entre as 9 e 10 horas da noite. Na TV Câmara, tivemos em 7 de agosto a estreia do Boa Tarde Taubaté, um programa de variedades ao vivo, nas quartas e quintas-feiras, comandada pelo apresentador Josivaldo Oliveira, trazendo os melhores cortes da nossa programação, notícias da região e do mundo, condição do trânsito nas principais rodovias que cortam a cidade e a previsão do tempo para o dia seguinte, além de uma entrevista sobre assuntos do cotidiano da população. No dia 8 ocorreu a estreia do Fora da Caixa, uma revista quinzenal que traz assuntos um pouco diferentes do corriqueiro, assim como dicas e especialistas em diversos assuntos como saúde, moda, direitos e jardinagem. O primeiro programa trouxe uma receita de drink não alcoólico para o Dia dos Pais, além de dicas de moda e saúde masculinas. A estreia da temporada 2024 do Espaço Comunitário aconteceu em 13 de agosto. O programa que dá vez e voz para as ONGs, projetos sociais e instituições assistenciais divulgarem o seu trabalho. Apresentado pela repórter Tânia Vinhas, o primeiro episódio visitou o GAPC, Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Taubaté. No dia 19 de agosto ocorreu a primeira reunião para a definição das regras e formato da sabatina Debate e Entrevistas. A reunião foi realizada no plenário Jorge Guizar, com a presença dos representantes das 6 chapas que disputavam a vaga para o Executivo. Por fim, no dia 30 de agosto, estreou o programa Câmara na Rua, que leva o telespectador para dentro das organizações e empresas para conhecer os processos de serviços prestados à população. O primeiro episódio foi uma visita ao CGI, o Centro de Gestão Integrada, e mostrou seu funcionamento e curiosidades. Vamos ver a retrospectiva de setembro com Josivaldo Oliveira. Em setembro, entrou em vigor a Lei Complementar 519 de 2024, que ampliou a isenção de IPTU não só para pessoas com deficiência que são proprietárias de um imóvel, mas também para os proprietários sem deficiência que coabitam com familiar que possua alguma deficiência. Para fazer o pedido de isenção, o munícipe precisa procurar a Receita Municipal e levar a documentação que comprove a situação. O pedido de isenção deve ser renovado todos os anos.
Em 18 de setembro, a Câmara de Taubaté recebeu as contas de 2020 do ex-prefeito Ortiz Júnior, que foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O parecer prévio do tribunal foi lido na sessão ordinária do dia 24, publicado no Boletim Legislativo e disponibilizado na internet e no saguão da Câmara. O ex-chefe do Executivo também foi intimado do início do processo de julgamento de suas contas na Casa e teve o mês de setembro para apresentar a sua defesa. No fim do mês de setembro, 2 audiências trouxeram ao público as metas fiscais do segundo quadrimestre da Prefeitura, do IPMT, o Instituto de Previdência do município, da Unital e das fundações universitárias. As metas fiscais são informações sobre as finanças públicas, o controle de gastos e a arrecadação de receitas. 3 vezes por ano, os órgãos públicos precisam prestar contas desses parâmetros para os vereadores e a sociedade. A Câmara de Taubaté recebeu também a Secretaria de Saúde para a apresentação de contas das ações realizadas durante o segundo quadrimestre. Os números do período foram relatados pela diretora de Assistência à Saúde. Na ocasião, o secretário de Saúde respondeu aos questionamentos apresentados durante a audiência. Na TV, entre os dias 9 e 16 de setembro, o Boletim Câmara entrevistou 6 candidatos postulantes a assumir a vaga de prefeito no Palácio do Bom Conselho, sendo que a candidata Lorene não pôde comparecer por imprevistos na sua agenda. No dia 19 de setembro, a TV Câmara fez história mais uma vez. Realizou um debate entre os 6 candidatos à Prefeitura de Taubaté. Antes do debate, foi ao ar um pré-debate que começou às 7h30 da noite e contou com a participação dos parceiros de transmissão, de comentaristas e reportagens ao vivo. O debate foi marcado por perguntas e réplicas sobre os temas mais importantes, como saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, cultura e finanças públicas. Vamos para um intervalo bem rápido e na sequência tem o último bloco da retrospectiva 2024 com os meses de outubro, novembro e dezembro. Não saia daí, voltamos em instantes com a retrospectiva 2024. Estamos de volta com a retrospectiva 2024 da TV Câmara Taubaté. O mês de outubro contou com solenidades em homenagem ao Dia do Professor, Dia do Cirurgião Dentista e Dia do Médico. Também houve eventos para celebrar o Dia do Funcionário Público e Dia do Comerciário, além da entrega do Diploma Educador Taubateano. O diploma é uma homenagem concedida pela Câmara de Taubaté a um professor que se destacou na educação básica. Ele é entregue durante o Dia do Professor e reconhece o trabalho do educador em qualquer disciplina ou área do conhecimento. No fim de outubro, aconteceu a primeira audiência da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Na audiência, a estimativa das receitas e os valores das despesas municipais de 2025 foram tema das apresentações de secretarias da Prefeitura. Na TV, outubro foi um mês de muito trabalho e grandes realizações. Logo no primeiro dia do mês, o Boa Tarde Taubaté foi repaginado e se tornou Mix na TV. Mantendo o mesmo formato, o programa passou a ser diário e a ter 1 hora de duração, contando com entrevistas, os cortes mais interessantes da programação e notícias, com o intuito de entreter e informar a população taubateana. Já no dia 6 de outubro, a TV Câmara esteve presente na apuração do primeiro turno. Teve participação do professor Moacir Santos em nossos estúdios, entrevista ao vivo com a juíza eleitoral Sueli Zeraich, com link direto do cartório eleitoral, e o momento da divulgação dos vereadores eleitos e os 2 candidatos que seguiram para o segundo turno. Durante a apuração, a TV inovou com a amostragem inédita dos votos através dos boletins de urna, apurados por toda a equipe assim que terminou a eleição. No dia 11 de outubro, ocorreu a reunião com as 2 chapas que disputaram o segundo turno. A reunião contou com a presença de representantes da campanha de Ortiz Júnior e Sérgio Vitor para definir as regras do debate e das sabatinas.
No mesmo dia 11, foi ao ar o episódio especial do programa Desbravando Taubaté sobre a Rota da Fé. O programa acompanhou o trabalho de um centro de apoio ao romeiro, além de conversar com romeiros e policiais rodoviários sobre os cuidados e a experiência da peregrinação. O Desbravando registrou a chegada da imagem peregrina e sua procissão até a igreja de São João Bosco, onde foi realizada uma missa. Durante o segundo turno das eleições municipais, o Boletim Câmara, assim como fez no primeiro turno, realizou entrevistas com os candidatos. Sérgio Vitor foi entrevistado no dia 17 de outubro e o candidato Ortiz Júnior não compareceu, segundo a sua assessoria, por motivos de agenda. No dia 21 de outubro, a nossa emissora realizou o segundo debate entre os postulantes ao cargo de prefeito. O programa pré-debate começou às 8h30 da noite e contou com a colaboração de especialistas e parceiros de transmissão. O debate do segundo turno entre Ortiz Júnior e Sérgio Vitor foi inovador no formato de arena e as perguntas da população contribuíram para o sucesso do formato. Por fim, no dia 27 de outubro, fizemos a cobertura da apuração do segundo turno. Mais uma vez, a TV inovou ao realizar uma amostragem dos boletins de urna e conseguiu antecipar o resultado da apuração, que viria mais tarde pelo TSE. E às 18h23, ao vivo, a TV anunciou o resultado oficial publicado pelo TSE, sacramentando a vitória do candidato do Partido Novo. Agora a gente segue com o Miguel e com os destaques de novembro. O mês de novembro começou com 3 audiências sobre a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é elaborada pelo Poder Executivo, mas precisa ser aprovada pela Câmara. A sua finalidade é garantir o gerenciamento dos recursos públicos e deve estimar os gastos e os valores a serem arrecadados. Nela, estão definidos os serviços e obras prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Também em novembro foi sancionada e publicada a lei que inclui as publicações dos órgãos da administração indireta e do Poder Legislativo no Diário Oficial Eletrônico do município de Taubaté. O intuito é centralizar todas as publicações dos órgãos públicos municipais, o que, além de diminuir os custos da contratação de veículos de publicação por cada órgão, facilita o acesso da população a todas as comunicações oficiais. E em novembro também houve a entrega dos títulos de cidadania concedidos durante todo o ano de 2024. O título de cidadania é uma honraria que uma pessoa de relevância recebe de alguma cidade. O título de cidadão equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal, mesmo que não tenha nascido ou não resida na cidade. E na TV Câmara, o mês de novembro marcou uma nova fase do Boletim Câmara. No dia 14 de novembro, o boletim passou a contar com links ao vivo e cenário virtual para os repórteres trazerem as suas matérias. É a prova de que a TV Câmara, a cada dia, se preocupa mais e mais com a qualidade dos programas que produz para você. E para encerrarmos a retrospectiva, vamos com Josivaldo Oliveira e o que aconteceu em dezembro. No dia 10 de dezembro, durante a sessão ordinária, teve votação única do relatório da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as organizações sociais da saúde. Por 11 votos a 7, o relatório final da CPI foi rejeitado e seguiu para ser arquivado. Na conclusão, a CPI, que foi instaurada desde 2023, sinalizou problemas no planejamento, principalmente nos termos de referência, que subdimensionaram os atendimentos a serem prestados pelas organizações sociais e precarizaram o atendimento à população. O documento apontou como responsáveis pela situação o prefeito José Saldi, o ex-secretário de Saúde Mário Peloja, o ex-secretário adjunto Fabrício Velasco e a ex-secretária de Administração Monique Vidal. Apesar de o projeto não ter sido aprovado, o vereador Moisés Pirulito, presidente da comissão, informou que enviará a documentação às unidades estadual e federal do Ministério Público para investigação dos agentes e das organizações sociais.
Também foi em dezembro que a Câmara votou e aprovou a LOA, Lei Orçamentária Anual para 2025. Ela estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2025. A receita que o município espera arrecadar no próximo ano é de 1 bilhão e 865 bilhões de reais, grande parte vinda de transferências da União e do Estado. Neste valor não estão incluídas as receitas estimadas pela Unital e suas fundações. Já as despesas que são fixadas, pois são valores de contratos e pagamentos já assumidos pela Prefeitura, ficaram em 1 bilhão e 862 milhões de reais. A secretaria que ficará com a maior parte do orçamento é a Educação, quase 559 milhões de reais, seguida pela Secretaria de Saúde, com pouco mais de 497 bilhões de reais, e a Secretaria da Fazenda, com pouco mais de 234 milhões de reais. Para a Câmara Municipal, a LOA prevê aproximadamente 45 bilhões e meio de reais no próximo ano. No dia 18 de dezembro, ocorreu a diplomação das candidatas e dos candidatos eleitos no primeiro e no segundo turno das eleições municipais de 2024. 19 vereadores, o vice e o prefeito de Taubaté receberam o diploma da Justiça Eleitoral para que possam assumir seus respectivos cargos em 2025. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são efetivamente as eleitas, os eleitos e os suplentes nos cargos com a entrega do diploma assinado. Com a diplomação, eles se habilitam ao exercício do mandato para o qual se candidataram no pleito de 2024. Importante ressaltar que nas eleições municipais, a responsabilidade da diplomação é de cada junta eleitoral. A Câmara de Taubaté realizou uma sessão extraordinária em dezembro para julgar as contas de 2020 do ex-prefeito Ortiz Júnior. O parecer do TCE, Tribunal de Contas do Estado, foi desfavorável. A relatora do processo no tribunal, a conselheira Cristiane de Castro Moraes, destacou que ficou caracterizado o desequilíbrio fiscal na prefeitura naquele ano, o que seria um impeditivo à aprovação das contas. Uma das falhas apontadas nas contas da prefeitura em 2020, por exemplo, foi que o município investiu menos do que o exigido na área da educação. Em parecer emitido no fim de novembro, após uma primeira defesa de Ortiz, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara manifestou-se pela rejeição das contas. O documento foi assinado pelos vereadores Elisa representa Taubaté, Serginho e depois foi acompanhado pelo vereador Douglas Carboni, ou seja, houve unanimidade na comissão. As contas seriam aprovadas somente caso recebessem voto favorável de ao menos 13 dos 19 vereadores. Em 2025, a TV Câmara vai acompanhar de perto, como fez nos últimos 20 anos, o dia a dia do Parlamento taubateano e com uma nova legislatura. A posse ocorre em janeiro e as sessões, solenidades e audiências voltam a partir de fevereiro. E a programação não para por aí. Você acompanha as novas temporadas do Boletim Câmara, Mix da TV e do Conexão Popular. Tem as histórias e curiosidades que nos inspiram e nos motivam no espaço comunitário, no Em Prosa e no Câmara na Rua. O esporte segue na área com os jogos do Campeonato de Futebol Amador e as resenhas do Jogo Franco. As notícias do Legislativo e a prestação de conta dos vereadores você acompanha no Web Câmara, no Minuto Legislativo e no Fiscalização Pública, agora com novos vereadores. A retrospectiva 2024 da TV Câmara fica por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e a sua participação ao longo deste ano. Desejamos um ótimo 2025 com muita saúde, paz e grandes realizações. Continue ligado aqui na nossa programação.